Venho mais uma vez diante do altar do Senhor com muita alegria, com muita satisfação, mas também com muito temor e tremor, para ministrar algo que Deus colocou no meu coração. Veja que temos vivido tempos bastante complicados e difíceis. Mais uma vez começa uma edição, há 25 anos, de um reality show que não agrega nada a ninguém, mas que as pessoas ainda continuam assistindo. Pasmem, pessoas que se dizem cristãs. Pasmem mais ainda, discutem sobre isso. É complicado porque observamos que temos buscado em fontes erradas, que não agregam valor, como eu disse, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Uma semana que passou bastante conturbada sobre taxação ou não taxação do Pix, vídeos, uma série de informações, governo diz que sim, depois diz que não, enfim, uma série de narrativas, como eles dizem. Observamos também sobre a economia, dólar, variação, carne mais barata ou mais cara, uma série de bombardeios sobre a nossa mente, o nosso dia a dia, que por muitas das vezes nós perdemos o eixo, a direção, e ficamos perguntando: Senhor, aonde isso tudo vai parar? Aonde o Senhor quer nos levar diante de tantos fatos que acontecem aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vida? O que o Senhor espera de nós? Esse não é o tema da mensagem, mas eu quero que você reflita sobre o que passou e essa semana que está começando, sobre o seu posicionamento diante de tudo isso, como servo de Deus, que conhece a palavra, que se debruça sobre ela, que busca mergulhar no entendimento que o próprio Deus nos deixou para que possamos crescer e desenvolver cada vez mais. Então, em algumas vezes bate uma incerteza. Será que esse amor pode nos alcançar verdadeiramente? Será que Cristo verdadeiramente está se preocupando comigo, com a minha casa, com a minha família? Algumas pessoas entram em crise com isso. Crise de identidade, crises eclesiásticas e uma série de coisas. Mas agora eu quero que nós venhamos a refletir nesses minutos que nós teremos aqui. Eu quero te dizer uma grande verdade, e aí sim é o tema da mensagem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você ouviu bem? Eu quero que você ouça e você receba essa verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. O texto é emblemático que nós vamos ler. Queima em nosso coração, nos faz querer viver mais para o Senhor. Mas veja, e nós vamos falar sobre isso, mas eu quero trazer essa ideia para você também. O ambiente nos é favorável. A canção tocando no fundo, os louvores que nós cantamos para Ele, a concentração que nós estamos aqui, tudo isso é favorável, mas vai chegar o momento que nós seremos provados. Será que nós vamos ter essa noção ou entendimento quando estivermos no fronte da batalha, da dificuldade? Será que o meu coração vai estar debruçado para isso, entendendo que nada pode me separar do amor dele? Nada, nem ninguém. Nós vamos ver, o apóstolo Paulo disse isso na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Eu vou pedir que você não feche a Bíblia ou não a desconecte, mas que você marque o texto, e quando você estiver passando por alguma dificuldade, você volte para ele, anote aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração e viva essa verdade.
Não podemos viver de lágrimas vazias, corações distantes do Senhor. Mas Ele espera mais de mim e de você. Esse é o nosso desafio. Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, talvez seja um pouco diferente de você, da sua, mas o contexto é o mesmo. Diz assim: que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo já morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições? Ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para um matadouro, mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Dê um forte aplauso a Ele. Louvado seja Deus. Esse texto é autoexplicativo. Nós não precisamos de uma teologia tão aprofundada para fazermos os apontamentos que ali estão. Paulo faz algumas perguntas retóricas, ou seja, que ele não está em dúvida. Ele sabe o que ele está vivendo, então ele escreve e coloca algumas informações para trazer para mim e para você algumas verdades que nós precisamos mergulhar na sua palavra, da palavra de Deus. Fique muito atento em nome de Jesus. Se você estiver com o celular olhando o Instagram, agora não é o momento. Se você estiver pensando em algum problema, por favor, se conecte no Senhor, deixa a sua mente totalmente voltada para Ele, porque Ele quer te pegar por dentro, Ele quer te sacudir, Ele quer trazer essas verdades para você, para que quando você sair daqui, possa dizer para o seu problema, para a sua dificuldade, dizer: nada pode me separar do amor de Deus. Pode vir problema, pode vir dificuldade, eu sei quem é por mim. Então fique atento, em nome de Jesus. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, aquilo que Deus colocou no meu coração. Qual é a sua certeza? Que certeza que você tem? O apóstolo, ele tinha muitas certezas, todas elas pautadas em Cristo. Quando ele se encontra com o próprio Deus no caminho para Damasco, em Atos 9, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica, como eu disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos ter uma segurança inabalável em Cristo Jesus. Se o Rei e Senhor do universo está do nosso lado, nada poderá nos vencer.
é importante lembrar que estamos em batalha espiritual. O texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, e sim contra principados e potestades. O problema que nós estamos enfrentando não é um problema carnal, são os demônios se levantando, tentando paralisar aquilo que Deus já tem como plano eterno para mim e para você. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque as nossas armas, elas não são humanas, elas são espirituais. E a gente precisa ter propósitos com Deus, uma vida de oração, de entrega e de renúncia. O apóstolo Paulo, ao escrever essas verdades, ele tinha propriedade para escrever, porque ele enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, e uma delas eu quero trazer nesta noite para os irmãos também, fazendo esse alinhamento de Romanos 8 com Atos 16. Quando o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos, e lá ele foi levado pelo próprio Espírito a pregar naquela cidade. Ele ia para a Ásia, mas o Senhor falou, não, você precisa ir para a Grécia, numa cidade especificamente, cidade de Filipos. Ele tem uma visão e Deus o leva para lá. E chegando lá, ele começa a falar algumas verdades para aquele povo. E eles oram, ele e Silas estão ali naquela cidade falando do Evangelho, pregando as verdades do Senhor. E todos os dias eles saem para orar. O texto vai dizer que à tarde eles vão para o rio encontrar alguns judeus, mas ali eles encontram algumas mulheres e começam a falar do Evangelho, e uma delas começa a ouvir e se encantar e se converte. Ela era vendedora de púrpura, chamada Lídia, e era uma mulher muito relevante naquela cidade. Enfim, os outros dias eles continuam a pregar a palavra de Deus, e em um desses dias, uma determinada jovem, que era possuída por demônios, começa a declarar, o que esses homens estão dizendo, eles estão falando no nome de Deus, poderoso, eles falam a verdade. E talvez se eu estivesse lá naquele lugar, eu ia falar, ela me conhece, hein? Eu estou bem na fita, porque ela está falando o que eu estou vivendo. Mas Paulo, o que eu e você precisamos pedir, Paulo e Silas, eles tinham discernimento espiritual e discernimento de espírito. Porque, aqui um parêntese, nem tudo aquilo que falam de verdade minha e sua é para agradar o coração de Deus, mas para agradar o nosso ego. E acharmos que somos alguma coisa e nós não somos nada, é tudo para Ele. Se estamos aqui é porque Ele nos trouxe a este lugar. Se estamos aqui é porque Ele tem nos moldado e pela sua graça e misericórdia nos faz participar da sua obra. Não somos nada, Ele é tudo. E Paulo e Silas entendendo isso, eles incomodados com aquela mulher, falando todos os dias que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então Paulo tem uma atitude, vai até aquela mulher e fala, eu te expulso, demônio, sai no nome do Senhor. E aquela mulher, ela era adivinhadora, uma jovem, e ela era escrava de alguns senhores. E quando Paulo expulsa aquele demônio, os donos daquela jovem vão até os magistrados da cidade e dizem, olha, eles contam algumas falácias ou palavras que nós não podemos viver. Esses homens ainda tiraram o nosso sustento, eles merecem ser presos. Preste atenção, quantos estão comigo? Digam amém. Eles merecem ser presos. Pois bem, e esses homens falaram aos magistrados que eles não eram cidadãos romanos, eles eram judeus, e Paulo tinha a dupla cidadania, romano e judeu, mas ele não revelou aquela hora. Enfim, quando eles são presos, além de serem presos, os magistrados dizem que eles precisam ser açoitados.
Eles são açoitados com vara e lançados no cárcere. Ao serem lançados no cárcere, eles estão feridos, açoitados. E os magistrados dizem ainda, prendem eles lá no final da prisão, da cadeia. E eles sejam presos em troncos. E eles foram presos neste lugar, nesse cárcere. E o texto vai dizer, irmãos, depois você leia Atos 16, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o texto ainda vai dizer que os outros presos escutavam. Preste atenção nisso, meus irmãos. Paulo e Silas, eles tinham todas as possibilidades de reclamarem com o Senhor, dizendo, Senhor, nós íamos para a Ásia, o Senhor nos trouxe aqui para a cidade de Filipos, na Grécia, na Europa. Não era para nós estarmos aqui, Senhor. Eles poderiam falar isso com Deus, mas eles não falaram isso. Eles cantavam ao Senhor, eles oravam a Deus, porque eles sabiam quem eles serviam. Eles sabiam que Jesus estava com eles naquele lugar, naquele negócio, porque foi o próprio Deus que os levou ali. E por volta da meia-noite, o Senhor envia um terremoto dos céus. E todas as cadeias são abaladas. E eles são libertos para a glória do Senhor. Mas não para por aí. O carcereiro, ao ouvir aquilo, ele se desespera e tenta se matar. Então Paulo grita, não faça isso! Estamos todos aqui. Não precisa cometer isso. Pense comigo, irmãos, aqui é outro parêntese. Em qualquer cadeia comum, as pessoas sendo encarceradas, e quando acontecem uma situação dessa, o primeiro ato daqueles presos é fugir, irmãos. Ninguém ia querer ficar ali. Mas o texto está dizendo que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Preste atenção nisso. Quando eu estou cheio da presença do Senhor, eu transformo o ambiente e as pessoas são impactadas pela glória de Deus. Os presos não conseguiram sair daquele lugar, porque foram impactados pela presença do Senhor. E Paulo e Silas estavam cheios de Deus. E aquele carcereiro, ao gritar, ou Paulo gritar com ele para ele não tirar a própria vida, ele se derrama aos pés de Paulo e Silas e diz, senhores, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Veja, irmãos, diante de um fato que os homens de Deus poderiam estar reclamando, eles não o fizeram, e Deus revelou o seu propósito ali naquele lugar, salvar aquele carcereiro. Então, Paulo declara, creia e será salvo, tu e a tua casa, aleluia! Qual é a sua certeza, irmãos? Pastor, por que o senhor foi lá em Atos? Se a gente está falando sobre Romanos, eu quero que você tenha a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é um carcereiro, não são magistrados, ninguém pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer. A partir do momento que eu tenho a certeza que Ele está comigo, a partir do momento que eu sei que Ele habita em mim, a partir do momento que eu entrego tudo para Ele. Samuel, ele era membro de uma igreja que eu era pastor. E esse jovem, que eu vou falar agora, ensinou a ele a tocar violão. Esse jovem, ele foi atropelado por um carro e acabou perdendo a sua vida. 25 anos.
E no dia do sepultamento desse jovem, a sua mãe chorando, seu pai chorando, seus irmãos chorando, a igreja chorando. Nós cantamos uma canção, segura aí, Samuel. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, será que a gente crê nessa verdade? Aí a segunda parte da música vai dizer assim, ó: não o adoro, eu adoro, haja o que houver. Será? Não o adoro, eu adoro, haja o que houver. Qual é a sua certeza? Perda, luto, dificuldade, prisão, perseguição. Se Ele é por nós, quem será contra nós? No dia 2 de junho de 2015, esse foi o dia do nascimento da minha filha, Júlia, vai fazer 10 anos esse ano. Meu pai não estava bem, meu pai estava na UTI. Ele tinha sofrido sequencialmente, diferença mais ou menos de alguns anos, de 4 a 5 derrames. Não andava mais, não enxergava mais, dependia da gente para tudo. Um dia ele estava na minha casa comigo, ele bateu no prato, jogou o prato no chão que eu estava dando comida para ele. Eu falei: que isso, pai? Por que o senhor fez isso? Ele falou: meu filho, você não sabe como é difícil estar assim. No dia 2 de junho de 2015, meu pai falece. A minha esposa ficou grávida em casa, próximo a ter a nossa filha. Eu estava indo para o sepultamento do meu pai. Eu fiquei sabendo da notícia de que a minha filha tinha nascido. Conflito de emoções. Mas se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. O que nós temos que ter é a certeza que Ele está no controle de tudo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa para trás. Ele está conosco em todas as situações. Louvado seja Deus. Depois de você ter a certeza de quem Ele é para você, depois de você ter a certeza daquilo que Ele representa na sua vida, no seu dia a dia, você precisa também entender, assim como eu tenho procurado entender, que Ele nos deu, o próprio Deus nos deu o seu melhor. Olha o que diz o versículo 33, meus irmãos. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. 34. Desculpa, não é o 33, é o 32. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas?
Ele nos entregou o seu melhor, o seu único filho, o seu primogênito. E alguns pastores vão dizer que o coração da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero aqui, meu irmão, te despertar sobre algo. Será que você tem dado o melhor para Ele? E aqui eu não quero falar sobre bens e finanças, isso é um detalhe. Eu quero falar sobre a sua vida. Será que você tem entregado o seu melhor? No meu trabalho, eu sou motivado para isso, de entregar o meu melhor, de alcançar metas e objetivos, diariamente. Eu preciso criar planos para alcançar aquilo que a empresa tem me passado como objetivo mensal. Eu preciso desempenhar bem a minha função todos os dias, para que os donos da empresa possam olhar, não, essa filial aqui está dando resultado, beleza, o cara lá está indo bem, então ele está legal, ele vai continuar com o emprego dele. Mas às vezes nós fazemos tão bem as coisas deste mundo e deixamos as coisas de Deus de lado, em segundo plano, enquanto o Senhor nos entrega o seu melhor, abre mão de tudo, por mim e por você. O Pai Celestial não poupou o seu único Filho por amor a cada um de nós, um sacrifício perfeito. E por ter nos dado a pessoa do seu Filho, será que não nos dará com Ele todas as coisas? Então por que duvidamos? Então por que titubeamos? Deixamos a nossa fé vacilar e queremos ficar buscando as coisas deste mundo. Nós não podemos deixar o Senhor em segundo plano. Nós precisamos fazer com que Ele seja o primeiro em nossas vidas, amém, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7 e de 9 ao 11, diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Versículo 9, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas existe um processo. Ele abre mão da sua glória, Ele abre mão da sua majestade, do seu senhorio, para se tornar ser humano. Ele veio nessa terra pagar um alto preço. Ele veio com um propósito. Jesus não é o plano B, Ele é o plano perfeito de Deus. Ele deixa tudo por amor a mim e a você. O que eu e você temos renunciado em favor dele? A gente às vezes entrega as sobras para o Senhor. Não ora como deveria orar. Não jejua como deveria jejuar. Ou quando faz isso, quer fazer como moeda de troca. Ah, Deus, eu vou fazer porque o Senhor sabe, né? Eu preciso alcançar determinadas situações e posições na minha vida. Me ajuda? Como eu disse, eu quero reforçar, a teologia da prosperidade manchou o nosso coração. Nós precisamos buscá-lo por aquilo que Ele é, e ter a certeza que Ele nos ama e não nos abandona.
em nenhum momento. Eu quero que agora você feche seus olhos. Ainda não estamos terminando o sermão. Estamos na metade dele, amém? Mas feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. E pergunte ao Senhor, o que você precisa renunciar? O que você precisa entregar para Ele? Como que você quer andar esses dias? Será que está sendo do agrado da vontade do Senhor? Será que o seu coração está alinhado com as vontades do Eterno? Com os propósitos dEle? Será que a sua vida está exalando o bom perfume de Cristo e as outras pessoas te reconhecem se você dizer uma palavra que é cristão? Como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus, o seu momento de oração, a sua dedicação a Ele? Será que você tem renunciado por amor a Ele? Porque Ele entregou tudo. Como nós cantamos, Ele abriu mão da sua glória e se entregou no madeiro. Então ore ao Senhor com fé e verdade. Fale assim no seu interior. Não precisa ser de forma audível, mas diz assim: Senhor, eu preciso mais de Ti, porque eu sei que o Senhor é meu Deus. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que nada pode me afastar de Ti. Não deixa o meu coração vacilar e as minhas emoções tirarem o foco daquilo que o Senhor é para mim. Me ajude a viver os Teus propósitos e planos todos os dias, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a sua glória incomparável do céu e humilhou-se como servo, sendo obediente até a morte para benefício dos outros. A humildade integral de Cristo deve existir nos seus seguidores, ou seja, em nós, os quais foram chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhes bem. O propósito que Deus tem para mim e para você é continuar fazendo com que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. O propósito que Deus tem para mim e para você é para abandonarmos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos projetos, para vivermos para Ele intensamente. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, existe um amor irresistível. Olha o que diz o versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? O apóstolo Paulo viveu tudo isso, mas não abandonou ao Senhor. O apóstolo Paulo se entregou a Cristo todos os dias, porque o amor dele é irresistível. Ele não conseguia ficar longe, mas além de não ficar longe desse amor, ele estava vivendo os propósitos do Senhor todos os dias. Um amor que está além dos pensamentos humanos, um amor que mesmo sem merecermos, nos atrai e nos envolve, um amor que não olha para o nosso passado, ou para os nossos erros que cometemos, um amor que nos alcança e revela os seus propósitos eternos. Esse amor se chama Jesus Cristo de Nazaré, está aqui neste lugar. O amor irresistível está aqui, basta abrirmos o nosso coração para Ele e deixarmos Ele nos moldar, nos direcionar diariamente. Não é um momento, não é um culto, mas é uma entrega diária em favor do Rei.
aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a estrela da manhã, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o alfa, o ômega, a videira verdadeira, o guarda de Israel, o lírio dos vales, o Senhor do universo, o meu Pai, o meu amigo, o meu bom pastor, aleluia! Esse é o nosso Deus. Amor que nos atrai, que quer nos levar a lugares de intensidade, de verdade, não de superficialidade. Que onde você está nesses apontamentos que nós fizemos aqui? Será que você é um cristão nominal? Diz que é cristão, mas não vive para o Senhor? Ou será que você tem pago um preço, como Paulo e Silas, que marcaram a sua história? O que você deseja, meu irmão, minha irmã? Há uma fonte de águas vivas aqui neste lugar, para que você não saia daqui mais o mesmo, para que você faça diferença em um tempo tão difícil que nós estamos vivendo. As nossas crianças estão sofrendo. Eu tenho 2 lá em casa e sei como os bombardeios estão acontecendo. Isso dentro da nossa casa, na tecnologia que eles têm acesso. Qual é o nosso posicionamento diante disso? Agora eu quero ainda mais a sua atenção. Às vezes nós nos voltamos tanto para as coisas deste mundo, que as nossas emoções estão voltadas para as séries de TV da Netflix e tantos outros canais, ou até para o nosso time de futebol. Mas quando a gente vai falar de Jesus, a gente não tem animação nenhuma. Um amor que está aqui extravagante, com o coração totalmente voltado para nós, para nos mudar. Mas quando o nosso time de futebol perde, a gente fica com um semblante triste, todo mundo percebe. Mas quando a gente peca, a gente está tão acostumado com aquele pecado que aquilo não faz nada, nenhum sentido para a gente. A gente continua vivendo. Até quando, meu irmão? Até quando, minha irmã? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas nós também precisamos nos posicionar diante de tudo isso. Um amor que nos atrai, mas nós precisamos ter a certeza a quem nós servimos e quem somos nele, para vivermos experiências novas com o Senhor. E quarto e último lugar, uma convicção absoluta. Versículos 38 e 39, esses homens aqui, Paulo e Silas, eles não titubeavam ou não negociavam a sua fé. Eles não viviam na superficialidade. Eles tinham experiências com Deus. Mas aqui eu quero fazer mais um parêntese. Às vezes a gente quer estar no céu, mas não quer passar pelo Calvário. A gente não quer passar pela cruz. A gente não quer sangrar. E às vezes é necessário sangrar. Às vezes é necessário sentir dor, para reconhecermos que nós não somos nada. E a nossa convicção precisa estar no Mestre. Para onde você tem olhado, meu irmão, minha irmã? O que é aquilo que tem te dado como certeza? Olha o que os versículos 38 e 39 vão dizer. Palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, para a gente começar a encerrar. Apóstolo Paulo escrevendo: e estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação
jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. E a gente precisa ter essa convicção. A gente precisa crer no Senhor, que Ele está conosco em todo o tempo. Ele não nos abandona. Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar nas nossas fraquezas, em momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de solidão. O Espírito Santo nos ajuda a caminhar, a seguir em frente. E a gente precisa ter essa convicção, meu irmão, minha irmã. A convicção firme, inabalável de Paulo é que nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados ou potestades, nem o tempo, presente ou futuro, nem espaço, alto ou profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa certeza que a gente precisa ter. Ele está conosco em todo o tempo. É essa convicção que nós precisamos ter, que Ele está nos direcionando e nos guiando em todos os momentos, somente à medida que permanecemos em Cristo Jesus, como nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar. Agora, se Ele é por nós, preste atenção nisso, podemos suportar a fornalha de fogo ardente. Se Ele é por nós, podemos suportar a cova dos leões. Se Ele é por nós, nós podemos suportar a desvinculação familiar, ser abandonado. Se Ele é por nós, nós conseguiremos suportar as perseguições dos nossos inimigos. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas Deus requer algo de mim e de você. Ele requer a nossa vida por inteiro. Ele requer todo o nosso ser diante do teu altar. Talvez você esteja aqui pensando: eu vou lá na face a face. Alguns amigos me convidaram. Eu vou lá na face a face, é mais um domingo. Mas Deus marcou um encontro com você aqui neste lugar, porque Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer trazer algo novo para você. Ele quer que você mergulhe numa intimidade que você nunca mergulhou. Para isso, você precisa se colocar totalmente diante dEle. E agora, eu quero que você feche seus olhos, mais uma vez, e a gente já está encerrando esse culto. E eu quero que você seja muito sincero, muito sincera, porque de tudo que a gente falou aqui, Deus precisa que você dê um passo em direção a Ele. Deus precisa de uma ação sua. O Ministério de Louvor pode se posicionar. Deus quer que você se lance diante dEle. Todos com os olhos fechados, ninguém precisa ficar olhando para mim. É você e Deus, nesse instante. Não perca essa oportunidade. Veja que Paulo e Silas estavam na prisão e o ambiente não era favorável, mas eles oravam e cantavam ao Senhor. Da certeza da que eles tinham, do relacionamento que eles tinham com o Senhor. E agora eu quero te pedir que você seja muito sincero e muito sincera, porque Deus quer que você entregue tudo para Ele. Tudo, 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 tudo. Ele não quer apenas alguns minutos que nós tivemos aqui. Ele não quer apenas um dia. Ele quer todo o seu ser. Ele quer tudo.
Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Ele quer você por inteiro, prostrado aos pés dEle, reconhecendo a soberania, a grandeza dEle, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho é Teu, toda a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus projetos, tudo que eu tenho é Teu. Porque eu sei que se o Senhor é por mim, nada pode ser contra mim. Nada poderá me abalar. Porque nada poderá me separar desse grande, eterno e perfeito amor. Então eu quero que você feche seus olhos e faça a sua oração. Comece a falar com Deus. Deus, eu quero entregar todo o meu ser em Tuas mãos. Eu quero entregar toda a minha casa. Eu quero entregar ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Por favor, Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Me ajude, porque eu quero avançar. E se você que está aqui ainda não teve um encontro contigo, com o Senhor, entregue a sua vida totalmente a Ele. Diga: Senhor, eu quero viver para Ti, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E nós vamos orar nesse instante. E eu quero que você ore com muita fé e peça ao Senhor para revelar aquilo que Ele já tem para você. Nesta noite, o direcionamento que Ele tem. Porque Ele está te mostrando, está te direcionando para viver intensamente para Ele. Então ore assim, não precisa ser audível, mas ore do seu interior. Peça assim ao Senhor: Pai, eu te agradeço por estar na Tua casa, por ouvir a Tua palavra, por cantar louvores ao Senhor. Obrigado, Jesus, eu me senti tão bem aqui nesse ambiente, com as pessoas tão especiais aqui. Mas Senhor, o Senhor sabe como eu estou por dentro, as dificuldades que eu tenho enfrentado no meu dia a dia, nas tarefas. Às vezes eu tenho deixado o Senhor de lado, mas nesta noite eu aprendi que o Senhor está comigo em todo o tempo. E a Sua palavra me garantiu que se o Senhor é por mim, nada será contra mim. O inferno pode se levantar, Senhor, mas eu sei que vencerei em Teu nome. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero me entregar por completo ao Senhor, sem reservas. Eu quero me lançar diante do Teu altar, independentemente da situação que eu esteja enfrentando. O Senhor sabe, ó Pai, que às vezes o meu coração se esfria. Eu me distancio de algumas pessoas, às vezes da minha esposa, dos meus filhos. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero entregar tudo no Teu altar e confiar no Senhor todos os dias, independentemente da situação, porque eu sei que nada pode me separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada pode me separar de Ti, ó Pai. Então, desta noite, eu coloco tudo aos Teus pés, porque tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, é do Senhor. E eu coloco nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E se você se sentiu tocado, o Espírito Santo, melhor dizendo, falou ao teu coração, venha até o altar do Senhor, se posicione diante dEle, dizendo para Ele: Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Porque eu estava com a minha mente em tantos outros lugares, achando que poderia resolver as coisas do meu jeito, e eu não resolvo as coisas do meu jeito. Eu quero resolver as coisas do jeito do Senhor, porque tudo que eu tenho é Teu, a minha vida é Tua, porque eu sei que o Senhor é por mim. Então, se você precisa disso, em nome de Jesus, venha até o altar do Senhor e se coloque diante dEle. Nós vamos cantar essa canção. Aleluia.